Bom dia, novamente. A gente vai dar continuidade para o estudo que nós estamos fazendo das doutrinas da graça. Semana passada, para quem veio, a gente estudou a doutrina da depravação total. E hoje a gente vai estudar a doutrina da eleição incondicional. Essas 5 doutrinas que nós estamos estudando, elas estão relacionadas entre si, sendo que a ordem delas também ela não é por um acaso. Então, um bom entendimento da doutrina que foi estudado no domingo passado é importantíssimo para um bom entendimento do estudo de hoje. Se teve alguém que perdeu, a gente vai tentar contornar isso. O símbolo da nossa igreja é uma tulipa. Não sei se vocês já repararam. O Giovanni explicou isso, mas é bom lembrar novamente. E por que é uma tulipa? Faz uma referência às doutrinas da graça. Então vocês podem ver ali que a inicial de cada doutrina, em inglês, forma a palavra tulip. É um acróstico, eu não sabia como chamava, mas eu colei do Giovanni. E que significa tulipa. Então, é por causa disso que a gente usa esse símbolo da tulipa. É uma referência às doutrinas da graça. A doutrina que a gente vai estudar hoje traz um assunto muito atual e muito pertinente. Por quê? Eu não sei se vocês chegaram a ver, os irmãos viram, mas as declarações do Silas Malafaia, por exemplo, quanto a essas doutrinas ultimamente, teve bastante debate na internet e isso gerou bastante discussão. Então eu creio que até o momento que a gente está estudando essa doutrina seja uma providência divina. E é importante nós, como cristãos, nós termos a nossa fé bem fundamentada na Bíblia. É bom nós estarmos preparados, termos argumentos, e não para ganhar debate, mas para a gente ajudar aqueles que têm dúvidas, e para a gente estar bem firmado na fé que nós professamos ter, nas doutrinas que nós acreditamos, estarmos firmes na verdade. E eu separei essa aula em tópicos. Então como que vai funcionar? São várias perguntas, 7 na verdade, e a gente vai respondendo cada uma delas no decorrer do estudo. Eu vou correr aqui para dar tempo. Aí quando chegar no final, eu vou pedir para os irmãos deixarem as perguntas para o final, por favor. Então quem tiver alguma dúvida de algum tópico, anota aí, marca no celular e no final eu vou tentar responder. Para o preparo dessa aula foram usados, diversas fontes foram usadas, mas 80% veio, não dá para enxergar legal ali, mas é um livro do Charles Spurgeon que se chama Eleição. E quem tiver interesse de ler ele, é um livro pequenininho, assim, 50 páginas acho que tem, mas é muito profundo. Tem um sermão do Spurgeon nele. E ele é gratuito para baixar, o e-book, no site voltemosaoevangelho.com. Amém? Certa vez, um pastor chamado Steven Lawson, ele disse o seguinte sobre essa doutrina. Ele falou assim, olha gente, a doutrina da eleição, ela não é difícil de entender, ela é difícil de engolir. Por quê? Porque ela confronta o homem. E muitas pessoas só de escutar esse nome, eleição, já ficam revoltadas, porque existe muito preconceito com essa doutrina. Só que o que eu peço para os irmãos nessa manhã é que deixem os preconceitos de lado, escutem com calma, escutem o que a palavra de Deus tem para nos dizer sobre esse assunto. A gente não pode negar que tem algumas verdades na Bíblia que elas ultrapassam o nosso entendimento. Então, diante de uma doutrina como essa, a gente precisa ter muita calma, Mas só para alertar os irmãos e lembrar que essa doutrina, ela exalta ainda mais a Deus. E dá a Ele o lugar que é devido dele. E dá a Ele tudo que é devido, O que é? Toda a glória. Essa doutrina nos faz ter esperança que um dia nós estaremos com Ele nos céus. E por isso eu peço para os irmãos, e nós pedimos para Deus muita reverência, muita humildade e muita dependência do Espírito Santo para a gente entender essa aula. Amém? Então vamos começar, Esse é o cronograma que nós vamos seguir hoje, são 7 perguntas, já vamos para a primeira já. O que é eleição incondicional? Então a gente vai entender primeiro o que é. E para isso eu trouxe 3 definições de autores diferentes. Então vamos lá. A definição de Bruce A. McDowell. Eleição pode ser definida como o propósito eterno de Deus de salvar alguns da raça humana em e por Jesus Cristo. A segunda definição que eu trouxe é de John Piper, pastor John Piper, e diz o seguinte: a eleição de Deus é um ato incondicional de graça que foi concedida através de seu Filho Jesus Cristo
antes da existência do mundo. Através de tal ato, Deus escolheu antes da fundação do mundo aqueles que seriam libertos da escravidão ao pecado e trazidos ao arrependimento e à fé salvadora em Jesus. E por fim, a definição de Joel Erbick. Deus elege aqueles que são totalmente depravados e incapazes de exercer sua vontade caída para crer em Cristo. Deus os elege com base em seu beneplácito soberano, quer dizer, sua vontade, seu querer soberano, conquistando a vontade deles para torná-los dispostos a exercer fé em Cristo para a salvação. Irmãos, em outras palavras, o que é a doutrina da eleição? A doutrina da eleição diz que Deus, conforme a sua vontade, antes da fundação do mundo, escolheu aqueles que ele iria salvar. Agora vamos para o tópico número 2. A doutrina da eleição tem base bíblica? Que é isso que nos interessa. E eu peço paciência para os irmãos, que a gente vai ver bastante texto. Eu poderia usar aqui, irmãos, diversos livros, documentos e escritos, desde os pais da igreja e durante toda a história, né, para mostrar que essa doutrina não é algo novo, né, não foi inventado por alguns teólogos dos nossos dias, muito pelo contrário, né? E mesmo se eu fizesse isso, eu provasse através desses documentos que é uma doutrina que existe e que é muito antiga, né, tem alguns que não ficariam convencidos, e por isso que nós vamos direto para a Bíblia, nós vamos direto para a palavra de Deus. Então nós veremos agora alguns trechos em que os crentes eles são chamados de eleitos. Então, se existem textos em que os crentes são chamados de eleitos, nós não podemos negar que existe uma eleição. Então vamos lá, ó. Marcos 13, 20. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos que escolheu, ele abreviou aqueles dias. Marcos 13, 22. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Marcos 13, 27. E logo enviará seus anjos e reunirá seus eleitos, desde os 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Também em suas epístolas, ou seja, nas cartas que os apóstolos escreveram, eles estavam acostumados a chamar os crentes de eleitos. Se eles chamavam esses crentes de eleitos, é porque eles eram de fato eleitos. Não faz sentido você chamar alguém de eleito só por um acaso. Ô eleito, beleza aí? Mas o que quer dizer isso aí? Não quer dizer nada. É um apelido que eu dei para ele de eleito. Ou seja, se eles eram chamados de eleitos, é porque faz algum sentido, né? Deveria e tem algum significado. Vamos ver alguns versos em que isso aparece. Colossenses 3,12. Então, como santos e amados eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. 1 Pedro 1, verso 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E 2 João, verso 13, os filhos da tua irmã eleita enviam saudações. E juntamente com esses textos, existem mais textos em que nós vamos ver as palavras eleitos, escolhidos, conhecidos de antemão, destinados, ou até mesmo expressões como minhas ovelhas. E todas essas expressões trazem a ideia, demonstram que o povo de Cristo era um povo distinguido, diferenciado do restante da humanidade. Aí você pode perguntar assim, tá, mas esses textos estão falando que Deus nos escolhe. Mas não é a gente que tem que escolher a Deus? Não somos nós que devemos abrir o nosso coração para Deus entrar? Alguns podem perguntar isso. E o que nós vamos ver nas Escrituras é que sempre a iniciativa é da parte do Senhor. Isso não quer dizer que a gente não tenha que fazer uma escolha, dar uma resposta. Nós escolhemos servir a Cristo. Mas quando a gente entende a Escritura, nós vamos ver que no final quem escolheu a gente foi Deus mesmo. Olha só o que Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi
e vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. E no verso 19 desse mesmo capítulo, Jesus confirma: se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas o mundo vos odeia, porque não sois do mundo, pelo contrário, eu vos escolhi do mundo. Agora, lá em Atos 16:14, nós vemos que, na verdade, quem abre o coração do homem é o próprio Deus. Diz assim o texto: uma das mulheres que nos ouviam, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira, era temente a Deus. O Senhor lhe abriu o coração para acolher as coisas que Paulo dizia. Então, Deus é aquele que tem poder sobre os corações humanos. Provérbios 21:1 diz o seguinte: o coração do rei é como a corrente de águas nas mãos do Senhor, ele o dirige para onde quer. E o homem, por sua natureza, é incapaz de crer. Nós vemos isso na aula do Giovanni, né? Deus, ele tem que transformar o coração do homem num ato milagroso. Ezequiel 36, do verso 26 até o 28. Também vos darei um coração novo, e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Também porei o meu espírito dentro de vós, e falarei com que andeis nos meus estatutos, e obedecereis aos meus mandamentos, e os praticareis. Então habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Agora, as pessoas podem perguntar: tudo bem, estou vendo esses textos aí que Deus escolhe e Ele transforma o nosso coração. Mas e João 3,16? Que diz que todo aquele que crer será salvo. Se Deus escolhe alguns, mas outro texto está falando que todo aquele que crer será salvo, como que funciona isso? Vamos ver o texto. João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, esse texto aqui ele não contradiz em nada a doutrina da eleição incondicional. Porque todos aqueles que crerem em Cristo, de fato, serão salvos. Agora a pergunta que a gente tem que fazer para esse texto é: quem são esses que crerão? Quem vão ser essas pessoas que vão crer no Evangelho que será anunciado? Atos 13:48. Ouvindo isso, os gentios alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e todos os que haviam sido destinados para a vida eterna, creram. Ou seja, não foi porque creram que foram destinados para a vida eterna, mas porque eles já eram destinados para a vida eterna, eles creram. Efésios 2 vai dizer assim, que a fé é um dom de Deus. E se é um dom de Deus, Ele concede para quem Ele quer. E respondendo a perguntas, quem são esses que crerão? São aqueles que Deus elegeu, escolheu, predestinou para a vida eterna antes da fundação do mundo. Os homens, irmãos, todos nós aqui, e aqueles que estão lá fora, também fora da igreja, eles estão a todo momento sendo chamados para o arrependimento. Seja pela pregação do Evangelho, seja pela revelação de Deus nas Escrituras, na Bíblia, seja pela revelação de Deus na própria natureza. O homem está sempre sendo chamado para crer em Jesus Cristo. Mas Mateus 22:14 diz o seguinte: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ou seja, não é que muitos são chamados e poucos crerão. Muitos são chamados, mas poucos são aqueles que foram escolhidos por Deus. Todos aqueles que respondem a esse chamado de Deus e se voltam para a fé em Cristo Jesus, é porque foram escolhidos soberanamente por Deus, foram dados ao Filho pelo Pai. E é o que a gente vai ver nos seguintes textos. João 5:21. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e concede-lhes vida, assim também o Filho concede vida a quem Ele quer. João 6:44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. E por fim, João 17:8 e 9. Porque lhes transmiti as palavras que tu me deste, e eles a acolheram e verdadeiramente reconheceram que vim de ti, e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Agora, diante de todos esses textos, irmãos, e tem bastante ainda, é que não dá tempo da gente citar todos,
fica muito claro que a doutrina da eleição é uma doutrina bíblica. Ela está presente na Bíblia, nas Escrituras. Amém? Agora vamos para o tópico de número 3. E esse é o mais complicado. Não seria injusto Deus escolher alguns e outros não? Eu acho que diante de tudo isso que a gente viu até agora, eu duvido que ninguém aqui pensou isso. Não seria injusto Deus escolher alguns e outros não? Agora a gente vai ver, ó. Primeiramente, os irmãos têm que entender que não sou eu que vou provar a justiça de Deus, né? Porque eu nem seria capaz disso. A gente tem que ir para a Bíblia de novo. E a Bíblia tem um texto muito específico que fala sobre esse assunto, que é Romanos 9. Então a gente vai ver alguns versos dele e eu vou explicando conforme a gente vai vendo, tá? Então vamos ver lá a partir do verso 11 e nós vamos até o 23. Olha só. Pois os gêmeos, prestem bem atenção, irmãos, pois os gêmeos ainda não tinham nem nascido, nem praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Então ele está falando aqui de Jacó e Esaú. Ele está falando que mesmo antes desses homens terem nascido, já havia um propósito segundo a eleição para acontecer na vida deles. Antes que eles pudessem ter feito o bem ou o mal. Agora olha o verso 12. Se disse, o mais velho servirá ao mais novo. E continua no verso 13, como está escrito, amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Isso é Deus falando. Eu amei a Jacó e rejeitei a Esaú. Eu amei a um e rejeitei a outro. Tem versões que dizem até assim, odiei a Jacó. Amei a Jacó e odiei a Esaú. E agora a gente para pensar, como que Deus, que é amor, como que ele pode amar um e odiar o outro, rejeitar o outro, sem antes mesmo das suas obras, né, dentro do ventre da mãe deles? Como que isso pode acontecer? Não seria injustiça? É o que muitos perguntam diante de um texto desse. E o apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo aqui, ele usa um recurso que ele antecipa questionamentos. Então ele já imagina o que vão perguntar diante do texto e ele mesmo responde. Então olha só a pergunta. Que diremos? Há injustiça da parte de Deus? E o apóstolo Paulo responde. De modo nenhum. Essa é a resposta. Mas não é injustiça? Aí Paulo responde, de modo nenhum. Lembrando que o apóstolo Paulo escreveu isso inspirado pelo Espírito Santo. Agora vamos ver o verso 15. Porque ele diz a Moisés, ele está explicando agora, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Assim, verso 16, não depende da vontade nem do esforço de alguém, mas de Deus mostrar misericórdia. Então, irmãos, ele tem misericórdia de quem ele quer, ele tem compaixão de quem ele quer, e isso não depende do homem. O homem não vai ter misericórdia, Deus não vai ter misericórdia do homem porque ele fez alguma coisa e Deus falou, nossa, que impressionante o que esse homem fez, eu vou ter misericórdia dele. Olha só o que ele fez, eu vou ter compaixão dele. Não é assim que funciona. É o que o verso diz aqui. Não depende da vontade nem do esforço de alguém, mas depende da vontade de Deus. Agora vamos continuar, verso 17. Pois a Escritura diz ao faraó, para isto mesmo eu te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Ele está se referindo aqui ao episódio do faraó. Eu não sei se os irmãos se lembram, mas Deus mandou Moisés chegar no faraó e falar assim, solta o povo, porque Deus está mandando. Aí Deus, que tinha dado essa ordem para Moisés, ele vai lá e faz o que com o faraó? Endurece o coração do faraó. E o faraó vai lá e desobedece a ordem de Deus. Os irmãos percebem? É Deus quem endurece quem ele quer. Ele tem compaixão de quem ele quer. Então ele está falando assim, eu levantei o faraó para ele desobedecer. Esse era o meu propósito divino. E eu vou ser glorificado nisso que eu fiz. Aí vem o verso 19. Prestem muita atenção. Paulo usa aquele recurso que eu falei, ele antecipa uma pergunta novamente. Então me dirás, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? É como se fosse assim, quem está escutando falaria assim, mas se é Deus que endurece o meu coração ou tem compaixão de mim, por que ele vai me condenar ainda?
Se ele pode endurecer o meu coração e fazer eu desobedecer, lembrando os irmãos que isso não livra o homem da sua responsabilidade, o faraó, ao mesmo tempo que foi endurecido o coração, ele quis desobedecer a Deus, mas aí vem a resposta de Paulo. Né? A pessoa está perguntando, mas por que Deus se queixa ainda? Se é Ele que endurece, é Ele que tem compaixão de quem quer? Aí a resposta vem no verso 20. Mas quem és tu, ó homem, para argumentares com Deus? Ele está falando assim, quem é você para discordar da vontade de Deus? Quem é você, ó homem, para contradizer a vontade do Senhor dos exércitos? Aí ele continua, por acaso a coisa formada dirá o que a formou? Por que me fizesse assim? Então percebam, pode a criação olhar para o Criador e dizer assim, por que você me fez assim? É a mesma coisa que o computador olhar para o homem que o criou e falar assim, ô homem, por que você me fez assim, cara? Percebe? Não faz sentido. E ele explica isso no verso 21. Ou o oleiro não tem poder sobre o barro para fazer com a mesma massa um vaso para uso honroso e outro para uso desonroso. O oleiro escolhe para que ele quer fazer. Ele pega a mesma massa e ele faz coisas diferentes. Um exemplo é assim, a porcelana pode ser usada para fazer um prato muito chique, muito fino, e pode ser usado para ser feito para fazer um vaso sanitário, por exemplo. Da mesma porcelana. Então é isso que o verso está dizendo. Verso 22. E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, prontos para a destruição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que preparou de antemão para a glória. Então nesses dois versos, irmãos, nós vemos dois tipos de vasos que Deus faz com a mesma massa. Então olha só, o verso 22 diz que ele fez vasos da ira, que estão prontos para a destruição, e ele também fala em vasos de misericórdia, que ele preparou de antemão para a glória. Então Deus, com a mesma massa, ele faz vasos de ira, preparados para a destruição, vasos de misericórdia, preparados para a glória, antes da fundação do mundo. Agora, mesmo diante desse texto, irmãos, porque é um texto muito claro, alguns ainda podem continuar dizendo que a eleição é injusta, e nós vamos trabalhar nisso. A palavra injustiça, se você procurar no dicionário, significa violação do direito de alguém. Ou seja, injustiça é quando alguém é privado do seu direito. É impedido de usufruir do direito que possui. Agora eu pergunto para os irmãos, quem aqui pode chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, cadê a minha salvação e a minha vida eterna? Eu tenho direito, me dá. Cadê a minha salvação e a minha vida eterna? Quem de nós poderia fazer isso diante de Deus? Quando nós entendemos o primeiro ponto das doutrinas, que foi a que o Giovanni deu, a depravação total, nós vamos ver que o único direito do homem é o inferno. É a ira de Deus sobre ele. Vocês entenderam isso? O Giovanni explicou muito bem. Deus estaria sendo um juiz injusto se ele não condenasse ninguém. Se todos os pecados que nós fazemos, ele só colocasse, varresse para debaixo do tapete e não condenasse ninguém. É a mesma coisa que um juiz está diante de um estuprador e falar assim, pode sair, você está livre. Ele seria um juiz justo? Não. E Deus é justo, perfeitamente justo. Por isso que ele vai condenar pecadores no dia do juízo. Mas através da graça, em Jesus Cristo, ele vai livrar alguns dessa condenação. E há quem possa achar injustiça ainda, dizendo assim, mas Maurício, se ele resolveu salvar alguns, por que ele não salva todos então? Agora eu quero que você pense na seguinte situação. Você sai na rua, aí você encontra um mendigo. Aí ele pede uma esmola para você. Aí você vai lá dar R$10 para ele. Aí você anda mais um pouquinho, aparece outro mendigo, também te pede dinheiro. Você vai lá e dá R$5 para ele. Você andou mais um pouquinho, já vem outro mendigo e pede esmola para você. E você olha para sua carteira, você não tem mais dinheiro. Aí você não dá nada para ele. Aí esse mendigo fica bravo com você. Ele fala, cara, mas é muita injustiça. Você deu para os outros dois dinheiro, mas você não me ajudou? Agora, irmãos, é uma analogia meio fraca, mas assim, pense. Alguém deve alguma coisa para algum mendigo? Ou, melhorando a pergunta, eles fizeram alguma coisa para merecer esse dinheiro? Eles trabalharam para merecer esse dinheiro? Não. Quando você dá uma esmola para alguém, você está fazendo o quê? Um favor. A Bíblia diz que a salvação é pela graça.
Graça significa o quê? Favor imerecido. Então, da mesma forma que você pode ajudar quem você quiser por favor, Deus pode conceder o favor dele da salvação para quem ele quiser. A injustiça, você tem que sair daí dando esmola para todos os mendigos que você encontrar? Não. É a mesma coisa com a salvação. Irmãos, muitos podem dizer assim, tudo bem, Maurício, eu estou entendendo o que você está querendo explicar aí, mas aceitar que Deus escolheu alguns e deixou outros não entra na minha cabeça. E aí eu poderia perguntar para essas pessoas, vamos supor que nós estamos num público e as pessoas falam assim, eu acho injustiça isso aí, Maurício. Aí eu poderia perguntar para essas pessoas assim, existe alguém entre vocês aí que estão falando que é injustiça, que deseja ser santo, que deseja ser regenerado, que deseja abandonar o pecado e viver em santidade? Tem alguém? E poderia alguém levantar a mão e falar assim, sim, eu quero. O que eu diria? Nesse caso, Deus escolheu essa pessoa. Agora, outra pessoa poderia dizer assim, eu não quero ser santo não. Eu não quero desistir das minhas paixões e dos meus vícios. E nesse último caso, eu diria o que para essa pessoa? Então por que você fica aí reclamando que Deus não te escolheu? Se Deus tivesse te escolhido para a santidade, você acabou de dizer que não quer ser santo. Então por que você está se queixando que Deus não te escolheu? Se uma pessoa ela reconhece que ama mais os prazeres do mundo do que a piedade da fé cristã, qual que seria o motivo dessa pessoa reclamar de não ter sido escolhida por Deus? A questão é, como que uma pessoa vai reclamar por Deus não ter dado aquilo que ela não deseja? Para ficar claro para os irmãos, o Giovanni deu um exemplo na aula passada sobre o jiló e o hambúrguer. Ele falou que ele detesta jiló e ele ama hambúrguer. Agora imagina que eu tenho um jiló aqui na minha mão. Aí eu pego esse jiló e eu dou aqui para o Ramsés. Faria sentido o Giovanni olhar para mim e falar assim, Maurício, que injustiça. Você tinha que ter dado esse jiló para mim. Mas Giovanni, você não tem vontade de comer jiló, você não gosta. Faria algum sentido ele reclamar? Não faria sentido, irmãos. Agora é a mesma coisa que um sujeito ele falar assim, olha, eu acho uma vergonha não terem reservado um lugar para mim lá na IBD, da Batista da Graça. Eu não suporto o Maurício e as coisas que ele fala, mas eu acho uma vergonha não ter um lugar reservado para mim lá. Eu nunca escutaria ele, mas tinha que ter um lugar lá para mim. Vocês percebem, irmãos? A doutrina da eleição aqui é assim. Aqueles que desejam as bênçãos da salvação foram escolhidos por Deus, porque caso contrário, não desejariam. Agora, aqueles que não desejam, por que reclamam? Por que você reclama de uma coisa que você não deseja? A pessoa não aprecia a santidade, nem a justiça. Deus escolhe alguns para andar em santidade e em justiça, e a pessoa fica ofendida. Vamos para o tópico seguinte agora, irmãos. Tópico 4. Como que Deus escolheu os seus eleitos? Quais foram os critérios? Se Deus escolheu alguns, mas não escolheu outros, quais foram os critérios que ele usou? Vamos supor que Deus me escolheu, mas não escolheu o pastor Fernando. Qual critério ele usou para me escolher, mas não escolheu o pastor Fernando? E existe uma visão muito popular no nosso dia que diz que Deus escolhe as pessoas porque elas são boas. Vocês já viram isso? Eu sou bom, O Giovanni falou sobre isso também. Eu sou bom, eu nunca matei, nem roubei, nem estuprei ninguém. Então eu sou bom, sou uma boa pessoa, Eu cometo alguns deslizes ali. Então essas pessoas, elas acham que por causa das coisas que elas têm praticado, por causa das coisas que elas têm feito, ou seja, por causa das obras de obediência, obras da lei, elas merecem ser salvas. Mas a Bíblia ela é bem clara quando ela diz que ninguém vai ser salvo por obras. Vamos ver lá, Efésios 2, 8 e 9. Perdão. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Então ninguém é salvo por meio das obras. A Bíblia também diz que ninguém é justificado por meio das obras. Ser justificado é quando Deus olha para você e ele vê a justiça de Cristo em você. Então ninguém consegue essa justiça por meio das obras. Olha só, Romanos 3, 20.
Porque ninguém será justificado diante dele, de Deus, pelas obras da lei. Pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, se nós não podemos ser salvos, nem justificados por obras diante de Deus, não faz sentido falar em uma eleição por meio das obras, né? Existe uma outra visão teológica nesse caso, que diz que Deus escolheu os seus eleitos baseado na sua presciência. O que é presciência? É um conhecimento prévio. Então, quer dizer assim, Deus ele viu no futuro aqueles que teriam fé nele, aqueles que creriam nele, então ele decidiu, esses que vão crer são os meus eleitos. Mas irmãos, nós acabamos de ver o texto de Efésios 2, que diz que a fé é um dom de Deus. Como Deus poderia olhar lá no futuro e ver quem creu nele, se é ele mesmo quem concede a fé para a pessoa crer em Jesus Cristo? Vocês percebem que não bate? Não faz sentido? E outra coisa, irmãos, como foi visto na aula passada, sem uma iniciativa divina, o homem ele não tem a capacidade de crer. Então vamos pensar que Deus não agisse na vontade do homem. Ele simplesmente, lá na eternidade, antes de criar tudo, ele olhasse para o futuro e ele fosse eleger aqueles que crescem. Sabe o que aconteceria? Ninguém seria salvo. Ninguém seria eleito. Porque ninguém tem a capacidade de crer sem uma iniciativa de Deus. Nós vimos que a fé é um dom de Deus. Ele dá para quem Ele quer. O homem não é eleito porque crê. Mas ele crê porque foi eleito antes da fundação do mundo. Agora a pergunta, se não é por obras, nem pela presciência, qual que é o critério que Deus usa então? Qual a alternativa que sobra? Efésios 1, o verso 4 e o 5. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, então é importante nós repararmos isso. Quando que essa escolha foi feita? Antes da fundação do mundo. Antes de qualquer coisa ter sido criada. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo o quê? A boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. O verso 11 também, nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o desígnio da sua vontade. Filipenses 2,13. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. E por fim, Êxodo 33:19, e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Então, irmãos, diante desses versos, não há nada que o homem possa fazer por si mesmo para ser salvo ou para ser eleito. O homem não tem capacidade. A nossa única esperança, o nosso apelo exclusivo, continua dependendo unicamente da graça de Deus. Nós continuamos dependendo do favor de Deus. Essa é a nossa esperança. Ele elegeu conforme a sua vontade. E a palavra diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então nós temos que descansar nisso, irmãos. Será que a nossa vontade, quando a gente discorda disso, a gente está falando para Deus que a vontade dele não é perfeita? A gente está falando, Senhor, eu acho que é injusto. Ou seja, o que eu entendo por justiça é melhor que o Senhor entende por justiça. Agora vamos para o ponto 5, tópico 5. Deus nos elegeu para quê? Aí entra outro questionamento. Mas eu pensei que Deus escolhesse alguns para o céu e outros para o inferno. Deus nos predestinou para o céu e para o inferno. E, irmãos, essa definição ela é muito limitada. Porque Deus escolheu indivíduos para a santidade e retidão. E através disso para o céu. Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Romanos 8:29. Pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, se de fato você é um eleito de Deus, você não foi eleito para viver de qualquer forma. E quando morrer, ir para o céu. Não é assim que funciona. Deus escolheu você para a santidade, para ser santo e irrepreensível diante dele. Ser santo aqui significa ser separado para Deus.
E irrepreensível aqui significa ter uma conduta exemplar, livre de repreensão. Deus escolheu você, Deus nos escolheu para sermos a imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Então eu quero matar a pau aqui agora que eleição é desculpa para viver de qualquer jeito. Que eleição é desculpa para sair lá fora pecando adoidado. Já que eu fui eleito, então eu posso fazer o que quiser. Nada vai mudar isso. Irmãos, quem acha que é isso, não entendeu a doutrina da eleição. E se você pensa assim, provavelmente nem salvo você é. Um salvo que entendeu a graça de Deus jamais pensaria dessa forma. Spurgeon disse o seguinte: não façam da eleição uma espécie de almofada sobre a qual vocês podem ficar dormindo. Porque, se assim fizerem, vocês estarão perdidos. Agora vamos para o tópico 6. Se Deus tem seus eleitos, então não precisamos pregar? Irmãos, o Deus que determinou a salvação do seu povo na eternidade é o mesmo Deus que nos ordena pregar o Evangelho para toda criatura. Então Deus usa o seu povo, usa os seus eleitos para alcançar os eleitos que estão lá fora espalhados pelo mundo. Uma coisa não anula a outra. Não é porque Deus elegeu aqueles que seriam salvos que nós não temos que anunciar o seu Evangelho. Até porque esse foi o meio pelo qual Deus escolheu salvar o seu povo. Foi através da pregação do Evangelho. Olha só Romanos 10:17. E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então todos nós aqui em algum momento, nós tivemos que ouvir a palavra de Cristo. E quando nós ouvimos, Deus trabalhou com o seu Espírito Santo, Ele agiu em nós, nos regenerou, nos converteu, fazendo com que nós pudéssemos chegar à fé e ao arrependimento. Lá fora existem muitos eleitos ainda, irmãos, que ainda não creram em Jesus Cristo. Então por isso é importantíssimo o trabalho missionário e o trabalho evangelístico. E mais uma coisa, irmãos, não está escrito eleito na testa das pessoas. Você não vai andando no calçadão lá, um eleito lá, vou lá pregar para ele. Aí você vai lá, aí você olha para o outro, não está escrito, então não preciso pregar para ele. Nós não sabemos quem são os eleitos, então nós devemos pregar para todo mundo. O resto quem vai fazer é o Espírito Santo. Agora existe uma linha de pensamento bem extrema, que vai defender isso aqui, né? A gente não precisa pregar, porque Deus vai alcançar os seus eleitos, a gente fazendo alguma coisa ou não fazendo nada. Ou fazendo alguma coisa. E realmente, irmãos, o fato de alguns cristãos serem omissos na pregação do Evangelho não vai frustrar os planos de Deus. Eu tenho certeza que nada vai impedir que os eleitos de Deus sejam alcançados. Se Deus tiver um eleito numa ilha deserta, uma pessoa lá, isolada, no meio do nada, e se ele tiver um eleito lá, essa pessoa for uma eleita, Deus vai dar um jeito para essa pessoa crer. Deus vai mandar um missionário lá, vai mandar uma garrafa com umas páginas da Bíblia lá dentro, o cara vai ler e vai crer em Jesus, sei lá o que Deus vai fazer. Mas nada, a nossa omissão não vai frustrar os planos de Deus. Porém, de jeito nenhum, isso nos isenta da nossa obrigação de pregar o Evangelho. Deus deu uma ordem para nós. O que nós temos que fazer diante dessa ordem? Obedecer. Lembrando que cada eleito responde ao chamado de Deus no tempo em que o próprio Deus determinou. O fato de que você evangelizou uma pessoa e essa pessoa não creu naquele momento, não significa que ela não seja uma eleita. Por isso, jamais desista de evangelizar alguém. Você tem que continuar orando, você tem que continuar crendo, e se for da vontade de Deus, se essa pessoa for uma eleita do Senhor, Ele irá chamá-la. Amém? Agora vamos para o último tópico, 7. Quais são os efeitos de um entendimento correto sobre a doutrina da eleição? Ou seja, como que nós aplicamos tudo que nós vimos aqui em nossas vidas? Eu separei, pode passar para o próximo, eu separei 3. Então a eleição nos ajuda a nos humilharmos na presença de Deus. A eleição nos leva à santidade. Ela nos encoraja e nos motiva a termos uma vida totalmente separada para Deus. E terceiro, a eleição faz com que o pecador reconheça o seu estado de pecaminosidade
reconheça que merece a condenação eterna e reconheça a total necessidade de um Salvador. Então nós vamos ver cada uma delas. A doutrina da eleição, antes de mais nada, ela livra o crente, ela livra vocês da confiança em si mesmo, de toda a dependência de qualquer outra coisa que não seja Jesus Cristo. É isso que a doutrina da eleição faz. Porque quantas vezes, irmãos, nós nos pegamos confiando em nós mesmos, confiando nos nossos feitos e nas nossas obras. Diariamente a gente faz isso. Ao invés da gente confiar em Deus, a gente confia em nós. E na cultura que nós vivemos, se você disser que não confia em si mesmo e nem nos seus feitos, qual que vai ser a reação das pessoas? As pessoas vão reagir totalmente de forma negativa. Elas vão olhar para você com cara de dó, né? E vão falar assim: nossa, cara, não fala isso não. Você não pode falar que você não confia em si mesmo. Você tem que confiar em si mesmo. Você tem que confiar no seu potencial. Você é capaz. É isso que vão dizer. E essa necessidade do ser humano de confiar em si mesmo está totalmente ligada com o homem ter o poder de escolha em suas mãos. Então o que nós pensamos? E o que a cultura nos ensina a pensar? Como eu confio plenamente em mim, eu decido o que vai acontecer. Como vai acontecer? Eu tenho que ser livre para escolher. Quer ver uma situação bem simples que demonstra isso? Perto de casa tem um supermercado. E para eu ir nesse supermercado é muito cômodo, porque eu vou, busco a Maria Júlia no colégio, aí eu volto, é caminho de casa e eu passo lá. Mas toda vez que eu passo lá eu reclamo. Né? Por quê, irmãos? Porque lá, em comparação com outros supermercados, tem pouca opção. Então lá falta muito produto. E a gente gosta do contrário, a gente gosta de ter muitas escolhas. Nós gostamos de ter o poder de escolha em nossas mãos. E isso está no nosso dia a dia. Por exemplo, TV a cabo. Centenas e centenas de canais. Nem numa vida inteira você vai conseguir assistir tudo aquilo lá que tem. O Netflix. A gente passa mais tempo escolhendo o que a gente vai assistir do que assistindo. Você fica lá procurando, você fala, já passou 2 horas, você está lá escolhendo ainda. Não sei o que eu vou assistir. Mas a gente gosta disso. O iFood. O que você pensar tem lá. Esses dias, irmãos, a Maria Eduarda pediu sorvete. Chegou sorvete lá em casa, eu falei, que é isso? Estão entregando sorvete, delivery. Como que não derrete? Como que eles fazem? Não sei como que eles fazem. Coloca no isoporzinho lá. E o sorvete chegou perfeitinho. E não para por aí, irmãos. Essa confiança em nós mesmos, essa necessidade de poder de escolha, afeta também as igrejas e afeta também os cristãos. Nós vivemos num tempo em que as pessoas escolhem igrejas em que se adequam melhor às suas vontades. Elas escolhem até mesmo o Deus que elas querem servir. Porque me desculpem, irmãos, mas o Deus que muitas igrejas têm pregado por aí não é o Deus da Bíblia. Um Deus totalmente refém das escolhas e das vontades humanas. Não é o Deus todo-poderoso e soberano que as Escrituras revelam. Para ele, sabe como que funciona? Não é Deus quem dá a última palavra, é o homem. Ao invés do homem olhar para Deus e falar assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Sabe como que eles querem? Que Deus olhe para o homem e fale assim, ó homem, seja feita a tua vontade. É você quem escolhe. É você quem decide no final. Vocês percebem o absurdo disso? Spurgeon, ele disse que ele não conhecia nada que nos pudesse humilhar tanto como a doutrina da eleição. E é por causa disso que essa doutrina causa tanto repúdio. É por causa disso que essa doutrina ela confronta tanto o ser humano. Esse mesmo ser humano que defende tanto essa liberdade de escolha, desde que seja a sua escolha. Porque quando é Deus que escolhe, o que elas falam? Isso é um absurdo. Eu posso escolher, mas é Deus quem escolhe. Absurdo isso? Deus não pode escolher? A escolha tem que estar em minhas mãos? Eu tenho que ter o livre-arbítrio? O que essas pessoas não entendem é que se a nossa salvação dependesse da nossa escolha, todos nós aqui iríamos para o inferno.
se a salvação dependesse 1% da nossa vontade, da nossa escolha, todos nós estaríamos condenados ao inferno, pela eternidade. Ninguém escolheria a Deus, irmãos. A natureza do homem, o estado natural do homem, não é capaz de fazer isso. Assim, a doutrina da eleição, ela exclui toda a confiança que o cristão tem em si mesmo e em suas escolhas. Ela nos torna totalmente dependente do favor de Deus, através do seu Filho, Jesus Cristo. Quando nós estudamos e entendemos essa doutrina, nós somos humilhados. E através do Espírito Santo, nós passamos a adquirir uma profunda humildade. É isso que essa doutrina faz conosco. Aquele que se sente orgulhoso da sua eleição, é porque não é um eleito do Senhor. Mas aquele que se sente totalmente diminuído, por saber que foi escolhido, e esse pode acreditar que é um dos eleitos. Aquele que foi diminuído, que sabe que foi escolhido por Deus, esse sim é de fato um dos eleitos. Então esse é um dos efeitos da eleição. Ela nos ajuda a nos humilharmos na presença de Deus. Segundo, a doutrina da eleição incondicional torna a vida do crente santa. Por quê? A consciência de um cristão em saber que foi escolhido, sob a influência do Espírito Santo, contribui decisivamente no processo de santificação. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus vai nos fazer pensar o seguinte: eu vou pecar mesmo sabendo que Deus me escolheu? Eu vou transgredir a sua lei sendo eu alvo de um amor tão grande? Eu vou desviar dos caminhos do Senhor sendo Ele tão paciente e tão misericordioso comigo? Ao invés disso, sabe o que nós deveríamos fazer, irmãos? Olhar para os céus e proclamar assim: ó meu Deus, sabendo que o Senhor me escolheu, eu te amarei e viverei para ti. Eu me entregarei a ti para ser teu para sempre. Diante da eleição, eu me lanço totalmente aos teus cuidados e me separo exclusivamente ao teu serviço. Sabe qual que é a palavra? É constrangimento. Você já saiu para almoçar ou para jantar com seus amigos, na hora de pagar você percebeu que você estava sem a carteira? Aí algum dos seus amigos teve que pagar a conta no seu lugar? O que você sentiu? Vergonha. Você não fica envergonhado? É um negócio chato de acontecer, né? Você fica meio sem jeito ali, você fica constrangido. E na hora você quer deixar bem claro assim: ó, amanhã eu pago, viu? Pode ficar sossegado que amanhã eu vou devolver esse dinheiro. E essa comparação ela é bem falha, porque Deus não pagou a nossa conta no restaurante, né? Ele pagou a dívida eterna que nós tínhamos, entregando o seu próprio Filho para ser castigado e para morrer no nosso lugar. E fez isso porque antes mesmo da fundação do mundo, Ele nos escolheu para a salvação, mesmo não vendo nada de bom em nós. Mesmo sabendo todas as ofensas que eu praticaria contra Ele, Ele me escolheu. Irmãos, Ele sabia tudo o que você faria de errado, tudo o que você faria para confrontar a santidade dEle, e mesmo assim Ele te escolheu. Que amor é esse? Poderia eu continuar vivendo como antes? Poderia eu viver de uma forma que desagrade a esse Deus que me amou primeiro? Definitivamente não, irmãos. Constrangimento e gratidão tomam conta do nosso ser, e isso nos impele, isso nos força a lutar para ter uma vida santa, para ter uma vida separada para Deus. Então esse é outro efeito da doutrina da eleição. Ela nos leva à santidade, ela nos encoraja e nos motiva a termos uma vida totalmente separada, uma vida em conformidade com a sua palavra, com os seus mandamentos e com as suas ordenanças. Terceiro e último efeito. E agora, irmãos, para aqueles que não são crentes, né? Talvez tenha alguém aqui no nosso meio, que ainda não creu em Jesus Cristo verdadeiramente. Pode ser alguém que você conheça, alguém da sua família, alguém que você deseja muito a salvação. E aí você pode perguntar assim: Maurício, mas essa doutrina da eleição, então ela acaba com toda e qualquer esperança para essas pessoas? Né? Não é um eleito, não tem mais o que fazer então.
Muito pelo contrário, irmãos. A mensagem que eu tenho para essas pessoas, se estão aqui ou se não estão aqui, qual que é a mensagem para essas pessoas? Se sinta encorajado. Se sinta cheio de esperança, porque a eleição divina existe. Eu vou explicar para os irmãos. Imaginem que eu chegasse aqui e dissesse o seguinte, ninguém pode ser salvo. Não tem jeito, irmãos. O salário do pecado é a morte, nós pecamos, agora ninguém pode ser salvo. Ninguém pode ser escolhido para a vida eterna. Isso sim seria desanimador. Mas eu pergunto para os irmãos, não poderia ser esse pecador que não creu ainda um dos eleitos do Senhor? Como todos os outros? Poderia, é claro. Então qual que é a mensagem? Se entregue ao trono da misericórdia de Deus. Ao invés de morrer aí onde você está, se prostre diante dele, mesmo supondo que ele vá te desprezar. Algo simplesmente impossível de acontecer. Se você fizer isso, se achegar diante do trono de Deus, você não vai ficar mais condenado por fazer isso. E suponha que mesmo assim, mesmo você se achegando, você venha a ser condenado. Você vai poder levantar os seus olhos lá do inferno e dizer assim para Deus: Deus, eu pedi misericórdia, mas o Senhor não teve. Eu te busquei, mas o Senhor me negaste. Irmãos, isso é algo que ninguém vai poder dizer. Ninguém vai poder fazer isso. Porque se alguém verdadeiramente se aproximar de Deus pedindo misericórdia, essa pessoa vai receber. O Senhor nunca rejeitou um pecador arrependido. Nunca. Em toda a história da Bíblia. João 6,37 diz: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. E aí você pode dizer, mas Maurício, existe um número de eleitos que já foi determinado. E é verdade, mas também é verdade que todos os que buscam o Senhor fazem parte desse número. Esse é mais um dos efeitos que a doutrina da eleição produz. Fazer com que o pecador reconheça o seu estado de pecaminosidade, reconheça que merece a condenação eterna e reconheça a total necessidade de um Salvador. E se o pecador chegar a se sentir dessa forma, é porque o Espírito Santo operou em sua vida e agora ele pode descansar inteiramente sobre a cruz de Cristo. E para finalizar, irmãos, eu termino com uma frase de Spurgeon. Não deves ficar pensando sobre a eleição, e sim sobre Jesus Cristo. Descansa em Jesus. Jesus no princípio, no meio e sem nunca chegar ao fim. Irmãos, o reverendo Augustus Nicodemos, ele disse que quando ele estava estudando ainda, ele teve muito conflito com essa doutrina. Muito. Porque ele foi influenciado por pessoas que diziam que essa doutrina é diabólica. Mas, irmãos, ele disse que um professor dele recomendou esse livro que eu fiz baseado esse estudo, Eleição, de Charles Spurgeon. E o Nicodemos disse que quando ele terminou o livro, ele estava de joelho no chão, agradecendo a Deus por tamanha salvação, por ele ter escolhido pecadores como nós antes da fundação do mundo. Que amor é esse, irmãos? Ele viu toda a nossa miséria e mesmo assim nos escolheu. Percebe? Esse é o efeito da doutrina da eleição em pecadores. Amém? Então, vamos ter um momento de oração agora e depois nós vamos abrir para as perguntas. Tá? Feche seus olhos, curve sua cabeça.